Vamos orar então? Senhor, muito obrigado pelo esse domingo, pela vida de cada pessoa que está aqui, muito obrigado pela sua palavra que nos edifica. Eu queria pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que a gente pudesse hoje aprender um pouco mais, aplicar um pouco mais em nossas vidas, em nome de Jesus. Então a gente vai começar hoje uma sequência. A gente já estudou na vez passada a carta aos Filipenses, e a carta aos Filipenses ela forma um conjunto junto com a carta que a gente vai ver hoje, Filemon, e junto com a próxima que a gente vai ver, as próximas que a gente vai ver, né, que é Efésios e Colossenses, que são chamadas cartas da prisão. São cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. Então hoje a gente vai ver Filemon, porque ela tem muita ligação com a próxima que a gente vai ver, que é a carta aos Colossenses. Então, alguns pontos para a gente poder saber antes da gente ler a carta propriamente dita. O primeiro, que Filemon era um membro da igreja de Colossos. Então, quando Paulo está escrevendo a carta a Filemon, ele está escrevendo também uma carta à igreja dos Colossenses, tá? Embora exista uma carta específica aos Colossenses. Segundo, que eu já falei para vocês, que é uma carta da prisão, e portanto Paulo estava preso. A questão é onde Paulo estava preso. Essa é uma discussão que não existe um consenso de onde ele estava preso. Algumas pessoas entendem, e talvez muitas pessoas entendem que ele estava preso em Roma. Muitos entendem que ele estava preso na cidade de Éfeso, e daqui a pouquinho a gente vai ver por que as pessoas entendem isso. E até raríssimas pessoas, mas alguns mencionam que ele poderia estar preso em Cesareia por conta de uma referência. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, 32, está projetado aqui para vocês não precisarem abrir aí. A gente lê assim: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Algumas pessoas usam uma inferência indireta, que quando ele fala isso aqui, ele está mencionando uma prisão dele em Éfeso, tá? Você vê que ele não está dizendo que ele estava preso, mas alguns baseiam essa possibilidade de ele estar preso em Éfeso nessa informação que ele dá aqui. A questão de Cesareia também tirado de uma inferência dessa passagem, que se você ler Atos 24 inteiro, está tratando a respeito da situação de Cesareia. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então, como ele deixou Paulo na prisão, e ali naquele contexto estava mencionando Cesareia, estou dizendo, Paulo estava... Só que Paulo teve muitas prisões. Então, não dá para a gente dizer baseado nisso, mas alguns baseados nisso dizem que talvez ele tivesse preso em Cesareia. Enfim, quando a gente lê Atos 28, 16, a gente vê assim: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por conta própria sob custódia de um soldado, ou seja, ele estava numa prisão domiciliar, em Atos 28, 16. Em Filipenses a gente lê: como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então, quando fala de palácio, o palácio do imperador, então em Roma, mas em Éfeso também tinha, né, um centro de governo, portanto não dá para dizer absolutamente que por conta disso era em Roma. Enfim, essa discussão ela é muito grande, mas isso não afeta para a gente. Se ele estava preso em Éfeso, se ele estava preso em Roma, não muda nada no entendimento das cartas que a gente vai ler aqui. Só para vocês saberem. Uma coisa interessante é que tem muitas semelhanças na carta de Colossenses, Efésios e Filemon. Você vai encontrar várias referências semelhantes nas 3 cartas. E aí, por isso, essas 3 mais Filipenses são conhecidas como cartas da prisão. Aqui, algumas referências para vocês. Por exemplo, em Colossenses 4:3, a gente lê assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem,
a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. As referências à prisão, na verdade, aqui. Prefiro fazer um apelo, em Filemon 9, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro em Cristo Jesus. Em Efésios 4:1, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E em Efésios 6:20, pelo qual sou embaixador preso em correntes, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como sempre cumpre fazer. Então, todas são cartas que mencionam Paulo preso. Onde ficava então Colossos? Aqui tem um mapa da região da Ásia Menor, e onde vocês podem ver marcado aqui a cidade de Colossos e aqui a cidade de Éfeso. A distância entre as duas era 193 quilômetros. Por que isso é importante? Porque existe uma defesa muito coerente de que Paulo estaria preso em Éfeso por conta, inclusive, dessa carta a Filemon, porque Filemon fugiu de Colossos. E se ele tivesse ido, daqui a pouco a gente vai ver a distância para Roma, era algo muito mais distante do que Éfeso. Então era mais fácil ele ter vindo aqui do que ele ter ido lá na Europa, lá na Itália. Nessa época aqui, essa cidade aqui, próximo, Laodiceia, que talvez vocês lembrem dela muito mais por Apocalipse, ela tinha se tornado uma cidade, talvez a cidade mais importante dessa região aqui. E nessa região habitava uma grande população judaica. Tinham muitos judeus que moravam aqui. Tem evidências, inclusive extra-bíblicas, uma referência, por exemplo, de Flávio José, que fala que o rei Antíoco III, antes disso, no ano de 200 e tanto antes de Cristo, ele estabeleceu 2.500 famílias judaicas nessa região. Então, tinham muitos judeus que moravam aqui, o que estava muito ligado a todo aquele trabalho que a gente vai vendo depois, que Paulo, quando chegava numa cidade, procurava uma sinagoga. Por que tinha sinagoga? Porque tinha muito judeu. Quando a gente olha aqui, olha onde é que está Roma. Então, você vê que para que Filemon tivesse que fazer, era possível, tinha caminhos de barco, né? Tinha várias maneiras, tinha aquela via Ingrácia que a gente viu aqui que ligava. Então, tinha, mas era muito mais longe do que simplesmente fosse para Éfeso. Tá? Isso aqui é um esquema de como que era a cidade de Colossos. Você vê que, como toda cidade antiga era cercada de muros, com várias portas. Tá? Então, eles tinham aquelas portas, cada porta recebia um nome, de acordo com alguma referência que ela tinha. E isso daqui é uma imagem das ruínas da cidade de Colossos de hoje. Então, é o que sobrou da cidade de Colossos, são essas colunas romanas que a gente pode ver aí, e essa avenida de entrada aqui toda calçada de pedra. O texto de Filemon tem só um capítulo, então nós vamos ler aqui. Eu coloquei aqui para você, depois que eu coloquei me arrependi, porque eu coloquei na NVI, devia ter colocado na ARA, porque eu estava depois assistindo uma aula do Guilherme Nunes, ele até fala que a tradução da NVI para Filemon não é uma tradução muito boa, e eu pude perceber depois em algumas coisas que realmente ela não é, ela tem algumas diferenças, mas enfim, coloquei aqui para vocês na NVI. Se tiver a ARA e quiser acompanhar na sua, pode. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho
e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas, acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício, por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhes saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Então, aqui encerra o versículo 25 de Filemão. Os comentaristas bíblicos todos concordam que essa é uma carta incomum. Ela é incomum por quê? Porque ela primeiro é escrita a uma só pessoa. Você vai dizer, mas tá bom, mas Timóteo também foi escrito a uma pessoa. Na verdade, a diferença é que Timóteo, por exemplo, foi escrito como bispo, como pastor, como líder da igreja onde ele estava. Essa carta foi escrita a uma só pessoa, que não era o pastor, o líder da igreja da região de Colosso, e ela trata de um assunto só, e de um assunto de cunho pessoal. Então ela é uma carta completamente diferente de todas as epístolas paulinas, que ou eram escritas para a igreja, ou eram escritas para alguma pessoa com referência àquele problema que acontecia na igreja. Então Paulo tratava de vários problemas quando escrevia uma carta. Aqui não, ele escreve uma carta específica para um problema só. Então ela realmente é considerada uma carta incomum. Paulo escreveu a carta na mesma época em que ele escreveu a carta aos Colossenses. Como que se chega a essa conclusão? As introduções e as conclusões das cartas são muito semelhantes. Vamos ver lá. Ambas têm Timóteo como corremetente ou portador da carta. Então, a gente já leu aqui Filemão 1. Se alguém puder ler para mim Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então você veja que Timóteo está nas duas. Ambas se referem a Epáfras como um colaborador de Paulo. Pode ver para a gente Colossenses 1:7 e outro Colossenses 4:12 e 13. Colossenses 1:7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. E agora Colossenses 4:12 e 13. Eu de novo. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês
e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. A gente vai ver a mesma coisa se a gente ler, por exemplo, Colossenses 4, 10 a 14, também vai falar de Aristarco, Marcos, Demas e Lucas, como a gente acabou de ler. E se a gente ler Colossenses 4, 9, a gente vai ver que Onésimo é um irmão amado. Alguém pode ler para mim Colossenses 4, 9? Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Então Onésimo, que é o personagem, o escravo fujão da carta aos Filipenses, ele é citado em Colossenses como sendo um companheiro. Então as cartas foram escritas mais ou menos na mesma época. E a gente percebe aqui que Onésimo então era membro da igreja de Colossos, que a gente acabou de ler em 4:9. E é provável que a mesma carta que foi enviada para Filemon, ela tenha sido enviada à igreja, porque a gente vê no versículo 2, ele citar 2 membros da igreja de Colossos. Ele cita Áfia, por exemplo, que era uma pessoa da igreja de Colossos. Então, o que provavelmente aconteceu? Essa carta foi levada, uma carta para Filemon, e a mesma carta que foi entregue a Filemon foi lida na própria comunidade de Colossos. Tá? Qual que era o motivo da carta? Aqui existe eu pude ler pelo menos 4 tipos de visões a respeito do motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta. Aquilo que é tido como uma visão tradicional é de que era o seguinte: Onésimo era escravo de Filemon e Onésimo fugiu e que ele furtou alguma coisa nesse processo e fugiu, e aí encontrou Paulo, foi acolhido por Paulo, se converteu, e Paulo está simplesmente pedindo que Filemon perdoe, não puna Onésimo por aquilo que ele fez. Qual que é o problema dessa maneira de entender aqui? Era considerado ilegal, portanto um crime, acolher um escravo fujão. Então, Paulo estava preso. Então, se alguém acolheu alguém contra a lei. Impossível? Não é impossível, mas esse cria um certo problema. Uma visão de teólogos mais modernos, e aqui 2 principais são citados, como James Dunn e N.T. Wright, em que eles dizem o seguinte: Paulo escreveu porque o escravo Onésimo deixou o serviço de Filemon de forma indevida, a fim de ir a Paulo para que se fizesse mediação entre ele e seu senhor. Bom, essa é uma maneira também de poder enxergar. Tem sutis diferenças entre as duas. O que se tem de consenso nisso tudo? O consenso é que Onésimo se ausentou sem a permissão de Filemon. Isso não se discute. Que ele saiu dali sem a permissão de Filemon, não tem nenhuma dúvida. De que Paulo escreve a Filemon e pede a Filemon que liberte Onésimo, também não se discute. E ele pede, a gente lê isso claramente, para que ele pudesse, indo até Filemon o libertasse e ele voltasse para continuar servindo o próprio Paulo. E perceba que Paulo não faz esse apelo a Filemon baseado no arrependimento de Filemon. Você não vê na carta a Filemon Paulo mencionar para que Filemon receba Onésimo, porque Onésimo se arrependeu daquilo que fez. O que Paulo apela é para a autoridade apostólica dele. Ele coloca a autoridade apostólica e coloca o relacionamento fraternal que ele tinha com Filemon, baseado na fé, principalmente, é o ponto principalmente que ele coloca aqui, e para que Filemon olhasse essa situação de uma maneira diferente, que Filemon passasse então a olhar para Onésimo e tratar Onésimo da mesma maneira como trataria Paulo. Se você ler de novo em Filemon o versículo 17, você vai ver que é exatamente isso que Paulo coloca. Quando Paulo cita então Áfia e Arquipo no versículo 2,
isso sugere que essa carta então foi lida pela comunidade como uma forma de envolver a comunidade na questão. Então não era mais uma questão entre Onésimo, Filemon e Paulo. Passou a ser uma causa entre entre Paulo, Filemon, Onésimo e a igreja de Colossos. Ele envolveu a igreja nisso tudo. Eu preguei sobre esse caso. Tem uma visão também de que Onésimo foi preso junto com Paulo. Paulo prega para ele, ele converte, porque ele fala assim, meu filho gerei entre algemas, né? Então, assim, quando ele prega, ele converte, e aí ele conta a história do quadro dele para Paulo, aí Paulo sair lá, acertar. Quando ele for liberto, ele manda a carta. Esse que é o que eu li. Ele está um pouco fora, a primeira não especifica essa questão, e a segunda eles falam como se fosse, eu achei isso é bem coerente, né? Entendi. Não, como eu disse, tem vários entendimentos para isso tudo. Que Onésimo se converteu, não tenha dúvida que Onésimo se converteu. Que Paulo estava preso. O que se discute é exatamente como que isso tudo se deu. Isso é que na verdade não existe nenhuma evidência, nem no texto de Filemon, nem nos outros textos, que permita uma conclusão absoluta a respeito disso. Esse homem aqui, que já morreu, inclusive James Dunn, ele foi responsável por essa virada de entendimento de que Filemon deveria receber Onésimo não mais como escravo, porque ele tinha se convertido. Segundo esse entendimento, Paulo estaria pedindo para que se quebrasse uma estrutura social. Então, o que tinha aqui? Quando se olhava, porque existe uma crítica de pessoas fora da igreja com relação ao que a Bíblia diz, a respeito de, por exemplo, como é que vocês dizem que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia não condena a escravidão? Essa maneira de entender, ela tem um problema, porque a gente tem na nossa cabeça a escravidão no modelo que aconteceu nos Estados Unidos, Brasil e tudo mais. E a gente vai ver daqui a pouco que escravidão aqui nessa época não tinha nada a ver com aquilo que a gente conhece historicamente de escravidão. Então, a crítica não é válida por esse sentido. Mas, quando Paulo pede que liberte, às vezes algumas pessoas entendem isso como se Paulo tivesse aqui fazendo uma defesa contra a escravidão. Só que gera uma incoerência. Porque quando a gente lê, por exemplo, Efésios, que é uma carta da prisão também, no capítulo 6, a gente vai ver que Paulo fala para que os escravos sejam fiéis aos seus senhores. Então, quer dizer, como que ele estaria se posicionando contra aqui e ali ele estaria defendendo? E aí, assim, Paulo está pedindo então que a escravidão não existe, está levantando uma bandeira contra, e não é esse o ponto que o James Dunn entende. Ele entende sim, como todo mundo entende, que está claro no texto que Paulo está pedindo para que liberte Filemon, mas ele está pedindo que ele estaria na verdade mostrando para a gente aqui algo que seria muito maior do que simplesmente a escravidão. Ele estaria mostrando para a gente que quando o Evangelho entra na nossa vida, ele tem que provocar uma transformação nas nossas atitudes, uma transformação geral em tudo aquilo que a gente é, uma transformação social, mas não com base em uma revolução. Vamos pegar um exemplo daquilo que a gente vive no Brasil hoje. Muitas pessoas são indignadas com alguns desmandos que acontecem no Brasil. Talvez você leia uma notícia e fique indignado com alguma coisa. O Evangelho não te convida a pegar em armas e querer fazer qualquer coisa revolucionária. O Evangelho te convida a ter uma atitude coerente com o Evangelho e através de você a sociedade sendo aos poucos transformada. Esse é o convite do Evangelho. Então James Dunn e o N.T. Wright entendem que esse é o convite da carta aos Filemons. Então quando ele está colocando essa questão de liberdade a um escravo, ele está colocando isso dentro de um contexto até
escatológico, onde a gente sabe que não existe diferença entre ninguém, né? A gente sabe que não haverá diferença entre ninguém, todos serão iguais. E ele traz isso para os dias de hoje, dentro daquilo que o Evangelho próprio prega, pelos próprios escritos de Paulo. Quando Paulo escreve sobre isso, ele fala que não existe diferença entre judeus e gentios, entre escravos e livres, entre homens e mulheres, todos são iguais. Então, esse seria um entendimento muito maior por trás disso tudo. Toda carta, ela tem essa questão de pontos altos, e isso aqui é uma coisa que ela é feita baseada no conhecimento da língua grega, que eu não conheço. Então, quando eu coloquei aqui clímax temático, eu peguei o clímax temático que o Guilherme Nunes coloca lá na aula dele, mas eu descobri uma coisa interessante. Se você tem no seu celular o ChatGPT, e eu tenho o ChatGPT no meu celular, eu fiz uma pergunta para ele. Eu queria que ele identificasse onde aparece um verbo no tempo perfeito na carta aos Filemons. E o verbo no tempo perfeito grego é um dos elementos que você usa para encontrar o clímax de uma carta. E ele mostra exatamente para mim aqui. Quer dizer, o ChatGPT resolveu o meu problema de não saber grego. Agora, quando eu quero saber o perfeito, eu vou no ChatGPT e pergunto aonde está o perfeito no grego, e ele aponta para mim onde está. E aqui é onde ele aparece. Ele aparece no versículo 6 e 7 de Filemon. Oro para que a comunhão que procede de sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então esse seria tido como o ponto alto da carta. E aquele que é o clímax retórico, o clima do discurso, o clima do argumento, clímax do argumento, onde ele chega no ponto alto do argumento, seria no versículo 21, onde Paulo escreve: escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, vamos só passar rapidamente a questão da escravidão. É difícil encontrar uma definição única e rígida da escravidão no primeiro século, porque ela tinha muita variedade de coisas. O que pode se afirmar? Que os escravos eram considerados propriedade dos seus senhores. Isso não muda. E que os escravos, em certo momento da sua vida, ainda jovens, recebiam liberdade. Então os escravos, eles eram escravos por um tempo e recebiam liberdade, exceto aqueles que eram escravos por terem cometido crimes ou aqueles que eram prisioneiros de guerra. Como se sabia que os escravos, ainda jovens, receberiam liberdade? Daí tem muita discussão a respeito do pedido de Paulo a Filemon, quando pede para libertar alguém, que de alguma maneira seria liberto mesmo. E outro detalhe interessante é que muitas vezes uma pessoa pedia para ser escravo, porque, como eu disse, a escravidão era completamente diferente da escravidão que a gente tem no nosso imaginário, e era uma maneira da pessoa ter uma vida digna, porque quando alguém recebia liberdade do seu senhor, a condição econômica dele piorava muito. Então, às vezes, eles pediam para continuar sendo escravos, porque aquilo era uma maneira dele continuar tendo uma vida socialmente melhor. Então, a escravidão nessa época era muito diferente. Por isso que não dá para a gente querer comparar com a escravidão que aconteceu aqui no Brasil. É completamente diferente isso. Quando a gente vai para o texto propriamente dito, a gente pega aqui os 3 primeiros versículos e eles são a introdução da carta. Quando diz que está preso, seria então preso Paulo estaria usando uma metáfora ou ele estaria realmente preso? Ele já viu que ele realmente estava preso, né? Pelos textos que a gente já leu. E aí ele cita companheiro de prisão. O que é companheiro de prisão? Aqui tem uma situação também que a gente precisa saber. Hoje em dia, você tem um presídio aqui, e você passa ali na frente, você vê fila de pessoas para visitar preso. Isso não era o padrão da prisão na época. A pessoa estava presa. Então não tinha visita íntima, saidinha, não tinha essas coisas que tem hoje em dia.
E dependendo do tipo de prisão, Paulo teve uma época, por exemplo, que ele tinha uma prisão domiciliar. Mas dependendo da prisão que você tinha, você não tinha acesso a esse vai e vem, entra e sai. Mas tinha pessoas que elas se colocavam à disposição para poder ficar junto com o preso, mas aí ela estava sob a mesma condenação que ele. Ou seja, a pessoa ficava na prisão presa junto com a pessoa que estava presa, sob a mesma condenação, vivendo ali com ele, servindo e cuidando, mas preso junto com ele. Então, quando se fala que Epáfras, meu companheiro de prisão, você pode ver que, inclusive, quando você lê lá embaixo, no finalzinho de Filemão, ele cita Epáfras como um companheiro de prisão, e ele cita Demas, Lucas e outros como cooperadores. Ele não coloca como companheiros de prisão. Então, talvez companheiro de prisão aqui fosse alguém que estivesse preso junto com Paulo, que foi liberto quando Paulo foi liberto, tá? Talvez, mas essa é uma situação também para a gente saber. E ele cita aqui no versículo 2, duas pessoas da igreja de Colossos, que são Áfia e Arquipo, companheiro de lutas, e a igreja que se reúne na sua casa. Casa de quem? Casa de Filemão, tá? Quem era Áfia e Arquipo? Aqui, ó, eu estou listando para vocês. Isso aqui eu tirei do material também do Guilherme Nunes, em que ele cita todos os estudiosos da carta de Filemão, em que cada um deles coloca uma posição. Muitos colocam Áfia como esposa de Filemão, que ela fosse, outros colocam Áfia como irmã de Filemão. Alguns colocam Arquipo como filho de Filemão, que ele talvez fosse filho. É possível, porque você vê que ele cita os dois e a igreja que se reúne em sua casa, então é possível, mas também existem outros que dizem que eram pessoas que eram da igreja simplesmente, pessoas que tinham alguma posição junto à igreja. Aqui outros ainda citam pessoas que tinham outros tipos de atividade na igreja, mas que não tinham nenhuma relação de parentesco. Mas se você reparar, muitos colocam como esposa. Então parece que o consenso é de que Áfia era esposa de Filemão, tá? Outros colocam Arquipo como filho, ou como trabalhador, como parceiro. Outros dizem que não sei. Eu prefiro dizer que a gente não sabe, porque não tem como saber, né? Fica mais fácil. Eram duas pessoas da igreja de Colossos e ponto, né? O que eles eram, a gente um dia vai descobrir. O que se tem de consenso é que o citar os dois envolve toda a igreja. Envolve toda a igreja porque, e aqui eu acho que é um ensinamento para a gente, existem certos assuntos que eles não devem envolver a igreja, porque não edifica, porque não transforma, porque não abençoa ninguém. Então são assuntos que devem ser tratados somente com os interessados. Mas existem certos assuntos que eles têm a capacidade de trazer uma edificação para a igreja quando eles são tratados de maneira correta. E dessa maneira, tem assuntos que devem envolver toda a igreja. Paulo aqui houve por bem envolver toda a igreja, porque este assunto impactava toda a igreja. Dentro da visão então mais moderna de que Paulo estava tratando aqui um ponto importante, de que o Evangelho nos chama a uma transformação interior que muda as nossas relações, a gente passa a olhar o outro deve passar a olhar o outro de uma maneira diferente a partir de uma visão cristocêntrica, Cristo no centro de tudo, como razão de todas as coisas. Isso teria uma utilidade enorme no ensino da própria igreja. Então, por isso, o envolvimento de toda a igreja na questão. Não era uma questão de pressão em cima de Filemão, né? Porque você poderia pensar que Paulo estava pressionando Filemão aqui, envolveu a igreja inteira para todo mundo chegar lá e aí, Filemão, Paulo pediu, você vai fazer ou não vai? Não era uma questão disso, era uma questão de zelo com a igreja e de ensino da própria igreja com relação a tudo isso. A partir do versículo 4, a gente passa para aquilo que é o corpo da carta. Então, eu peguei aqui o trecho do 4 ao 7, para que a gente entenda o que está envolvido. Veja que Paulo começa dizendo: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você em minhas orações.
Por que é importante isso? A gente tem que entender que Paulo, tudo que ele vai colocar aqui a respeito de Filemon, ele não está colocando a respeito de Filemon como algo que é próprio de Filemon. E ele não está pedindo que Filemon faça nada simplesmente para poder aparecer para as outras pessoas como uma boa pessoa ou por um constrangimento a fazer. Ele está colocando isso dizendo que é Deus quem move todas as coisas. Ele está dando graças a Deus por todas as coisas, inclusive por aquilo que Filemon tem de qualidade espiritual, que ele vai citar a fé e o amor. Então ele está dando graças a Deus por tudo isso. Faziam aqui mais ou menos, estima-se que 3 anos que Paulo não via Filemon. E aí, por isso ele diz, ouço falar. Então, depois que ele saiu de Colossos, ele ouve falar. E, como eu mostrei para vocês, nesse trecho está aquilo que a gente chama de clímax temático da carta. Então, antes de Paulo avançar naquilo que seria o pedido mais explícito que ele ia fazer para Filemon, liberte Onésimo, ele trata de 2 pontos aqui, de alguns pontos importantes. Ele trata aqui de fé e ele trata aqui de comunhão. Então, antes de fazer o pedido a Filemon, ele trata de fé e de comunhão, que são coisas importantes. E ele destaca aqui nesse trecho 2 marcas muito importantes da existência cristã de cada um de nós. Ele trata da fé e do amor. Então ele trata desses 2 pontos. No versículo 5 ele trata da fé e do amor por todos os santos. Então, o que na verdade está aqui? Ele tratando da fé e do amor, quando ele diz amor por todos os santos, implicitamente ele está dizendo amor pelo Senhor. Por quê? Quanto mais a gente ama a Deus, mais a gente ama o próximo. Não é o contrário. Quanto mais eu amo o próximo, mais eu amo a Deus. Se a gente tem qualquer problema no relacionamento com o próximo, se eu tenho dificuldade de ter uma vida cristã no relacionamento com as pessoas, muito provavelmente isso reflete o seu relacionamento com Deus, que não está muito bom. Quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você vive a fé, mais você ama o próximo, mais você deve servir. Porque essa é uma característica do Espírito que habita em nós. Então, esses pontos vão ser salientados aqui. O fato, então, de Paulo começar dando graças a Deus, ele traz para a gente a mensagem de que a fé e o amor vistos na vida de Filemon são frutos de uma comunhão dele com Deus. Ok? Então, é isso que ele está tratando. Então, ele agradece a Deus por Filemon, porque reconhece nele o amor. E aqui tem um ponto que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas já nele amor e fidelidade genuínos, e ora para que a fé de Filemon, que a Filemon tem, continue a crescer de forma eficaz. Aqui tem uma diferença nas traduções. Quando você olha, por exemplo, aqui eu li no versículo 5 de Filemon, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos. Na área, você vê, estando ciente do seu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Eu não sei que versão vocês têm aí, mas essa é a segunda, né? Você fala assim, que diferença tem? Quando você for ler no português, tem uma diferença enorme. Porque a diferença no português está assim, a fé no Senhor e o amor pelos santos. Na segunda, está dizendo fé no Senhor e o amor e a fé no Senhor e nos santos. Então a fé estaria ligada aqui no português aos santos também. E a primeira dá uma impessoalidade, mas no decorrer da carta, Paulo ele tem intimidade com o Filemon. Ele fala, você me deve até a própria vida, ele conhecia muito bem. Então, estando ciente, é uma coisa, eu sei que eu conheço. Ouço falar, parece que alguém falou para ele, né? A nova atualizada mudou. Mudou o quanto? A
A nova atualizada vai dizer, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Então ela mudou. O meu entra a caridade, né? Caridade e a fé. Né? Aí pega as pessoas falando. Gostei também dessa opção. Aí o que A que... nova. Então, perceba a diferença aqui no português que a gente tem, certo? Amor e fé no Senhor Jesus e todos os santos. E aqui, na NVI, fé no Senhor Jesus. Aqui tem um ponto que a palavra fé, a palavra pistes, que é a palavra fé, ela também, ela pode ser traduzida, ela é traduzida como fé, mas pode ser traduzida como fidelidade, lealdade, compromisso. E aí, se você lê como fidelidade a tradução, aí fica, né? O que estaria dizendo aqui? Estou ciente do seu amor e da fidelidade que tens com o Senhor Jesus e todos os santos. Então, a palavra fidelidade aqui é uma palavra que encaixaria. O que isso muda? Então, esse é o entendimento, por exemplo, desse grupo, desses teólogos mais modernos, como o James Dunn e o N.T. Wright, em que eles entendem que a melhor tradução aqui seria a tradução fidelidade, porque ela estaria, na verdade, ligado àquilo que a ação de Deus está provocando na vida dele, por ser fiel a Deus e pela fidelidade demonstrada através das pessoas. Ou seja, é uma expressão prática de algo que acontece na nossa vida. Então essa é uma maneira de entender. São maneiras diferentes. Acho que a gente cabe olhar isso e talvez estudar mais ou ver no que isso se aplicaria na nossa vida. Quando a gente pega o texto aqui, que ele diz assim, veja, esse texto, se a gente pega aqui e faz um corte nesses versículos, pulando uma parte, seria como se eu dissesse assim: lembrando-me de você em minhas orações, pula o resto, e depois vai para o versículo 6, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Bom, compara isso com uma passagem semelhante, que é Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, onde Paulo escreve: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, a ideia aqui desse trecho, que é um trecho correlato, é que transbordar em pleno conhecimento teria como consequência frutificar em toda boa obra. Não é um conhecimento que simplesmente a gente sabe, é um conhecimento que, por a gente conhecer, faz com que a gente tenha uma mudança de atitude e a gente mude. Eu acho isso muito importante para nós, porque uma coisa que eu tenho percebido é que quanto mais a gente estuda das Escrituras e, portanto, a gente conhece mais de Deus, mais as nossas atitudes têm que ser transformadas em relação a tudo que está na vida. A nossa visão da vida muda, o nosso relacionamento com as pessoas, com as coisas, com a natureza, com tudo deve mudar, porque o conhecimento de Deus deve fazer com que a gente frutifique em toda boa obra. E veja, frutifique boa obra, que é uma expressão que Paulo usa muito em várias cartas dele, é todo tipo de atitude justa e correta. Então, não existe um limite para isso, não é uma obra somente dentro da igreja, tudo aquilo que eu faço na minha vida, que é justo, correto, ele é uma boa obra. Então, o conhecimento de Deus deve me fazer transbordar sempre, transbordando o conhecimento deve me fazer viver, frutificar em boa obra em todos os lugares onde eu andar. Essa é a ideia que estaria aqui, quer dizer, esse conhecimento não boa obra não é uma coisa que eu possuo, mas é uma maneira
como eu ajo em relação a todas as coisas. E isso reflete a minha fidelidade com Deus e vai refletir na minha fidelidade com todas as coisas que eu estou usando. Você não faço as coisas porque me mandam, não faço as coisas com medo das pessoas verem o que eu estou fazendo. Eu faço por quê? Porque é aquilo que Deus espera de mim. A minha fidelidade com Deus faz com que eu mude de atitude, né? A fidelidade com Cristo por aquilo que Ele fez por mim. E aí a gente pode ler de novo aquele versículo 6. Então, a boa obra de Filemon que Paulo tem em mente é o que ele vai abordar a seguir, quando ele pede a ele a libertação de Onésimo. E Paulo vai lembrar aqui a palavra comunhão, e a palavra original aqui da comunhão é a palavra koinonia. E essa palavra que ele cita aqui no versículo 6 está ligado ao que ele diz no versículo 17 de Filemon. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ele está ligando as duas coisas, a koinonia com a atitude que ele espera de Filemon em relação ao Onésimo. Então, Paulo, ele compartilha a fé comum a todos os crentes verdadeiros. E esse era o caso de Filemon, era o caso de Onésimo. Então, se eles compartilham da mesma fé, Filemon deveria receber Onésimo baseado nesse fundamento. Qual era o fundamento? O fundamento da fé, o fundamento da boa obra e da fidelidade a Deus, fidelidade a Cristo. Esse é o argumento que Paulo está tratando aqui. Então, nesse trecho, Paulo não está agradecendo a Filemon por aquilo que ele é, ele está agradecendo a Deus por aquilo que Filemon é. Por isso que ele começa com graça, que dá graças a Deus. E ele dá graças a Deus, se eu for entender a palavra fé como fidelidade, pela fidelidade e pelo amor de Filemon, que ele tem demonstrado por todos os santos. E esse amor e essa fidelidade, ela deve transformar todas as relações que envolvem, e Paulo está colocando em luz aqui, uma relação que existia de senhor e de escravo. Então ele está colocando luz nisso. Então não era uma questão de Filemon, faz uma força aí, você deve ter 10 escravos, liberta um, não vai te custar nada. Não é esse o princípio. O princípio é um princípio de que a ação de Deus leva ele a olhar o relacionamento dele com Onésimo, e o relacionamento de Onésimo, agora crente, com toda a comunidade de Colossos e com toda a comunidade que estava presa, seja em Éfeso, seja em Roma, de uma maneira diferente. E aí esse vai ser uma motivação para ele libertar Onésimo. Onésimo, você é mais útil lá do que você é útil aqui. Então, que você continue lá servindo a Igreja de Cristo através da vida de Paulo e não aqui. Essa é a atitude. Então, Paulo não está defendendo aqui que naquela sociedade ali devia acabar a escravidão. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que deveria existir isso com base em algo muito maior, mas base do relacionamento de nós em Cristo e do amor e da fidelidade a Cristo. Não sei se eu confundi demais, tá, gente? Já vou terminar. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, e aqui você pode perceber o que Paulo está dizendo, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro em Cristo Jesus. Então, por isso que a gente lê no versículo 8, liga essa parte aqui a tudo que Paulo falou antes. Então, se ele falou antes do amor, da fidelidade ou da fé de Filemon, ele agora, por isso, eu não estou mandando, eu estou pedindo. Para que, baseado em quê? Baseado no amor que Deus gerou em você, que você receba Filemon e o liberte. Onésimo, perdão. Depois, no 10 e no 11, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto a você quanto para mim. O apelo de Paulo, então, não é pelo velho Onésimo que saiu de Colossos, mas é em favor do Onésimo que nasceu de novo em Cristo e que se tornou parte da nova criação.
Quem escreve isso é o Douglas Moo no livro dele. Agora, não há distinção entre grego e judeu, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. É o que Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Então, o que Paulo está colocando aqui? Ele está colocando em prática aquilo que ele escreveu para a igreja de Colossos no capítulo 3, versículo 11. Não existe distinção entre vocês. Esse é o argumento principal por trás do pedido dele. Agora, por que Onésimo era inútil e agora é útil? Ele é útil porque ele se tornou crente, porque ele se tornou cristão, irmão em Cristo, com possibilidade de ministrar tanto aos irmãos quanto às irmãs em Cristo, naquilo que fosse preciso. Por isso que ele se tornou útil, tanto para Filemon quanto para Paulo. Depois ele escreve no 12: mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo para Filemon para que ele olhasse para Onésimo de uma maneira. Onésimo servindo a Paulo é como se Filemon estivesse servindo a Paulo. Então, veja que a defesa aqui é para uma mudança de visão, não é por uma questão prática, é uma mudança de visão de todas as coisas. Então, Filemon não poderia estar lá servindo a Paulo na prisão, mas é para que ele se sentisse que ele está servindo enquanto está ali. Vamos tentar fazer uma relação assim, a gente não pode estar lá em Moçambique com eles, mas no momento em que a gente está sustentando, no momento que a gente está orando, no momento que a gente está fazendo, é como se a gente estivesse lá junto com eles. É como se eu estivesse dizendo isso: vocês não estão em Moçambique pregando o Evangelho, mas vocês estão, porque vocês estão através deles. Então, Filemon, você está aqui me servindo através de Onésimo. 14 e 15, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizesse seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de vocês por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Versículo 15 traz uma discussão a respeito da soberania de Deus. Eu não vou entrar nisso aqui, porque é como se eu dissesse o seguinte, olha, até na área tem uma tradução um pouco diferente do versículo 15. É como se assim, Deus tivesse conduzido todas as coisas, e o sempre está conduzindo todas as coisas, porque existia um objetivo maior. O objetivo maior era o objetivo tanto na vida de Onésimo, quanto na igreja de Colossos, quanto todas as outras coisas. Quer dizer, todo evento que aconteceu sob a direção de Deus. Então, aqui a discussão por isso aqui vai longe, então vamos ficar só nessa ideia. Mas quando a gente vê aqui, volta para sempre, a expressão original usada por Paulo aqui é uma expressão que ele usa sempre quando ele quer falar de eternidade. Então, o que ele está dizendo aqui, talvez tenha separado de algum tempo, é que você tivesse de volta para sempre, ou seja, para todo sempre, para toda a eternidade. Ele agora é nosso irmão em Cristo, estará conosco para sempre. Tudo que aconteceu com ele serviu para a conversão dele. 16, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Então Filemon receberia o seu escravo para sempre, de uma forma muito ampliada. A implicação disso aqui é que talvez ele está voltando ainda, é seu escravo, compete a você libertá-lo. Do 17 ao 19, ele cita uma dívida de Onésimo como algo possível. O que é isso aqui? Como eu disse, na visão tradicional, Onésimo teria talvez roubado alguma coisa de Filemon antes de fugir. Não se sabe, não tem a clareza sobre o que é isso. Mas o fato é que Paulo está considerando essa possível dívida, e quando ele usa a expressão de próprio punho, ele está usando uma expressão que é usada no sentido de colocar uma promissória, ou seja, um compromisso de pagamento. E ele coloca isso. Então, ele muda aqui nessa passagem completamente a rota que ele está dando para o texto, deixa claro que existe uma possível dívida, aqui de Onésimo, mas deixa claro que existe uma dívida de Filemon. Qual é a dívida de Filemon? Talvez tenha sido a referência de que Filemon se converteu pelo ministério de Paulo. Então a própria vida dele estava ligada a Paulo. No 20 e 21, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos em Cristo. Reanime meu coração. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda muito mais do que eu lhe peço. Alguns consideram esse versículo 21 como um resumo do 8 ao 20, ou seja, certo de que você vai me obedecer, ele vai fazer muito mais do que aquilo que eu estou te pedindo.
Do 22 ao 25, ele faz a conclusão da carta. Então ele conclui mencionando a prisão, como ele fez no início, e essa conclusão aqui, ela tem uma coisa muito interessante. Tem a questão de Epáfras, que eu já falei, companheiro de prisão, talvez estivesse preso junto com ele, mas ele cita João Marcos. E lembra, João Marcos teve um problema com Paulo na primeira viagem missionária dele, se separaram. Então, já o Marcos estava aqui, junto com ele aqui, o que mostra o efeito restaurador do Evangelho na vida de todos nós. Ele cita Demas, que infelizmente em 2 Timóteo ele vai mostrar como aquele que amou mais esse presente século e vazou fora. Então, nem todos os que estão conosco permanecerão para sempre. Alguns estão com a gente, braço dado, e vão vazar. Isso acontece. E no caso aqui, infelizmente, não vazou para ir para uma igreja do lado, ele vazou-se para ir realmente para o mundo. Então, é uma coisa realmente interessante nesse final. E ele termina a carta do mesmo jeito que ele começa: a graça do Senhor Jesus. Tudo pela graça. Tudo que opera em nós é a graça de Deus agindo em nós. E é o que a gente deve buscar sempre. Aqui a gente conclui a carta a Filemon. Deixa eu desligar aqui, se vocês quiserem perguntar ou comentar alguma coisa.